E o Salmo 58, Davi fala sobre os juízes da terra. E é muito interessante que nós estamos passando um momento semelhante no nosso país, dessa justiça podre. Essa justiça que na realidade é uma injustiça. Mas a gente vê nesse salmo que Davi tem a esperança no juiz de toda a terra. No livro de Atos 10:42 diz que Jesus foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. E ele fala que no final desse salmo vai pisar o pé o sangue do ímpio. Lembrando que um homem ímpio não é um homem natural, é um homem ruim. Nessa categoria aí nós temos muitos políticos, muitos traficantes de drogas e muitos outros que são ímpios, têm prazer em matar, em transgredir a lei de Deus, em destruir tudo aquilo que Deus fez. Mas haverá o dia do juízo. Haverá o dia em que os mortos vão se levantar. Primeiro para confessar Jesus como Senhor absoluto. Toda língua se dobrará e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Então os ímpios um dia vão se levantar. Depois do milênio, a Bíblia diz que há uma ressurreição só para a salvação. Você lê Apocalipse capítulo 20, verso 4. E depois do milênio, os mortos sem Cristo vão se levantar e vão para o tribunal, Apocalipse capítulo 20, verso 12 do trono branco. E ali vai ser aberto o livro da vida da pessoa e a justiça de Deus vai ser executada e eles serão lançados dentro do lago de fogo. Os que estiverem vivos na época de Jesus, na volta de Jesus, a Bíblia diz que o sangue vai alcançar a altura do freio de cavalo, 1,5 metro, numa distância de 144. Isso é para mostrar a totalidade. O número 144 é 12 vezes 12, significa totalidade de ímpios que serão mortos na vinda de Jesus, pela espada que sai da sua boca. Lembrando que a espada tem Hebreus 4:12, é a palavra de Deus, serão julgados pela palavra. Você leia João capítulo 3, versos 18, 19 e 20, né? Fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso vai ser o julgamento. Então o homem ímpio não vai escapulir, mesmo que pareça tardio, mesmo que a gente vê muitas injustiças. Uma hora chegará a hora dele. E pior é chegar a segunda hora dele. A primeira hora é quando ele partir dessa terra. A segunda hora é quando ele comparecer diante do tribunal para prestar conta. Então nós podemos descansar, porque o nosso Deus, ele é reto juiz. E é isso que Davi está falando aí nesse salmo. Que a justiça dos homens é falha, mas a de Deus não falha. E o próximo salmo, 59, é o salmo que Davi escreveu quando Saul mandou sitiar a casa dele, né? Para poder matar. Ele estava lá com a filha de Saul e ela vai colocar um ídolo do lar na cama e cobrir no lugar de Davi. E quando os homens chegaram lá, tem um ídolo do lar na cama, né? E ele foge. Ele escreve esse salmo aí, justamente também dizendo que a confiança dele está em Deus, que a esperança dele está em Deus, que Deus é a fortaleza, o escudo dele, é o Deus em quem ele confia, e que a justiça de Deus ela vai chegar. Então Davi ele escreve esse salmo num momento de grande aflição, né, que ele tinha passado, ao quase ser morto em sua própria casa por Saul, seu sogro. E a gente fica pensando como que esse homem também passou dificuldades e lutas. E mesmo diante de todas essas dificuldades, ele não deixou de colocar a sua confiança em Deus. Isso também é para nos ensinar hoje, que diante das adversidades, lutas, dificuldades que nós passamos aqui nessa terra, devemos colocar a nossa confiança em Deus. Davi não foi um homem que não teve luta. E a gente nessa vida, cristão, não quer dizer que não teremos lutas. Pelo contrário, podemos ter até mais lutas. Esse homem derrubou um gigante, mas havia um outro gigante atrás dele, dentro da sua própria família, o seu próprio sogro, que tinha muito poder e autoridade e tentou matar ele de toda forma, mas maior do que o sogro dele é Deus. Maior do que Saul é Deus. Maior do que Saul é aquele que determinou que Davi seria um dia rei. Então, meu querido, nenhum projeto de Deus pode ser frustrado na sua vida e na minha vida. Por mais que gigantes levantem, por mais que pessoas dentro do nosso próprio meio
que são hoje verdadeiros reis, Saul, tentem nos abafar, nos oprimir, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Salmo 59 de Davi, de um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 60, verso 11, ele fala algo muito bonito. Presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. O socorro do homem, ele é vão. Esse era outro momento que Davi estava na guerra contra os sírios, e Joabe, ele vai matar 12 mil homens, o general de Davi. E quando a gente vê isso, a gente vê a total confiança do salmista Davi em Deus. E ele pedindo a Deus socorro. Pedindo a Deus, ó Deus, não rejeita o teu povo, ó Deus, não desampare o teu povo, ó Deus, vá conosco, ó Deus, nos dê a vitória. Ó Deus, o Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Deus nunca falou que não teríamos luta. Quem falou isso para você mentiu. Deus não falou que a nossa peregrinação nessa terra seria fácil. Quando a gente vê a história de Israel, a gente vê a peregrinação, a luta, a dificuldade. E em 1 Coríntios 10, tudo isso foi escrito para exemplo nosso. O que Deus prova é que no deserto Ele está conosco, na fornalha Ele está conosco, na doença Ele está conosco, no abismo Ele está conosco, na guerra Ele está conosco, ou seja, todos os dias da nossa vida, e não devemos temer, não devemos angustiar a ponto de desesperar, de descabelar, de entrar em pânico, em depressão, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Davi confiou no Senhor, mesmo diante da fuga. Davi chegou a passar dificuldade até de comida, teve que comer os pães da preposição dos sacerdotes, custou a vida dos sacerdotes. Davi sofreu uma perseguição implacável, dia e noite do seu sogro, só pelo um motivo: ele tinha sido ungido por Deus. Eu quero dizer que a unção de Deus, ela pesa na nossa vida, porque o mundo te odeia muitas vezes, à toa, sem motivo. As pessoas se levantam contra a nossa vida sem motivo. Inimigos se levantam sem motivo. Mas uma coisa nós temos que aprender com Davi: a colocar a nossa confiança e a certeza em Deus. Colocar totalmente a nossa confiança e a nossa certeza no Senhor. Hoje no nosso meio tem muito Saul, muitas pessoas intentando o mal contra as nossas vidas, o mal, simplesmente porque somos cristãos, somos pessoas boas. Não temos maldade no nosso coração. E o diabo usa esses homens ímpios, homens malignos, filhos de Belial. Belial é um demônio, Bel é um demônio, é um deus babilônico, né? Belial, um demônio, um homem ruim, uma pessoa cruel. E no mundo hoje o que mais tem são Belials. E ai de nós de viver sem o Senhor. Ai de nós de sairmos debaixo da proteção desse Deus maravilhoso. Ai de nós de não termos certeza, que Jesus Cristo está conosco. Ai de nós se duvidarmos da salvação e do poder do nosso Deus. Pensa nisso hoje. Você é um cristão, você é uma pequena cópia de Cristo, você é cordeiro com Cristo. O que está reservado para você é algo maravilhoso, mas nesse mundo teremos aflições. Nesse mundo somos bem-aventurados, você leia Mateus 5, quando nos perseguirem, nos injuriarem, disserem todo mal contra vós por causa do nome dele. Aí o nosso galardão é grande. Ali diz: bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores, os puros de coração, porque verão a Deus. Então, que nesse dia você medite nessa passagem bíblica, você medite nesses salmos, você coloque a sua confiança em Deus, você peça a Deus a justiça dele sobre os homens ímpios, e principalmente sobre a nação brasileira, que tem sido assolada por um desgoverno sem rumo, um desgoverno de ideologia de gênero, um desgoverno que destrói famílias, né? Hoje está quase que impossível você viver nessa sociedade, uma sociedade completamente mundana, que perdeu todos os valores de Deus. E Deus diz para nós que nós precisamos e devemos ser luz no meio das trevas. Que a sua luz brilhe no meio das trevas. Que você seja uma bênção. Que você não se dobre, não se corrompa, não se venda. Não abra mão da sua fé. Não vá para esse evangelho raso, de oba-oba. Nesse evangelho que não tem renúncia. Nesse evangelho que tudo pode. Esse não é o evangelho de Cristo. Mas que você permaneça firme no caminho estreito e apertado. E como Davi escreveu esses 3 salmos em angústia, em luta, em batalha, você saiba
Saiba que o seu Redentor vive e vai voltar e jamais vai te desamparar. Permaneça nesse caminho, custe o que custar. Nunca abandone e abra mão da sua fé por nada. E naquele dia, no dia da sua partida, você vai ouvir a voz de Jesus para você: entre no reino do meu Pai, bendito do Senhor. Fica na paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.